Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aí esperando o mestre Renato. Já solicitamos o convite para ele, para a gente começar, né? Gente, esse tema que a gente vai falar hoje, né, deixa eu me apresentar aqui. Saúde. E eu e o professor Renato, né, resolvemos falar, né, sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto, né, muito debatido. É sonho de consumo para todo mundo, né? Tem a questão, né, do ganho de massa muscular, tem a questão, né, da hipertrofia, né? E ele como, né, um mestre aí da fisiologia, né, um cara que eu me espelho muito na minha vida acadêmica, né, de médico, né, um cara que para mim é o melhor, né? O Dr. Renato para mim, ele é o melhor, né, fisiologista que eu conheço, não tenho dúvida disso. Então aprendi muito, né, com ele, aprendo, né, sempre. E hoje a gente resolveu fazer, né, essa live. Tenta entrar aí para encontrar ele. Já chamei. Então a gente resolveu fazer essa live hoje. Aqui a gente vai ter, né, muitos educadores físicos, né? Sim, Lívia, vai ficar salva sim, vai ficar salva. Nós estamos aqui muitos educadores entrando aqui agora. Estamos aguardando. Então a gente vai falar sobre isso. Beleza. Tudo bem? Tudo bom, Gustavo? Tudo Tranquilo? bem, cara? Primeiramente, aí um prazer enorme falar com você, né, dividir essa live com você. Deixo aqui claro, né, para todo mundo que está assistindo a gente, a minha admiração pelo ser humano Renato, pelo profissional, pelo professor, pelo doutor, né, e uso muito os seus aprendizados, né, o que você ensina, né, para educadores físicos, mas eu me sinto aí lisonjeado de ser médico e estar seguindo aí os seus aprendizados, entendeu, mestre? Então é uma honra para mim estar aqui dividindo a tela com você. Obrigado, Gustavo. Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? O quanto eu admiro, o quanto a gente conversa, o quanto a gente troca de informações, porque essas inter-relações diárias, né? Isso aí é muito importante para a gente. A gente está sempre aprendendo, a gente que tem essa humildade, né? E você também tem essa característica, né? Da gente estar sempre querendo assim crescer mais em nossa área, incorporando conhecimentos que às vezes outros profissionais têm mais a nos dar, né? Então eu também sou um grande admirador do seu trabalho, você sabe disso. Não, com certeza, né? Eu, além disso, tenho a honra, né? Ou tenho, de cuidar, né, da tua saúde, né? Que é algo para Verdade. mim que é muito complicado você tratar de gênio, né? Porque Aham. o cara entende de tudo e aí você vai tomar uma conduta, você sempre fica assim, caraca, será que tá certo? Deixa eu explicar para ele e tal, entendeu? Então eu acho que é muito interessante. Eu tenho muita admiração por você, Renato, de verdade, de coração. Obrigado, igualmente. Isso. Igualmente. E agora, mestre? Então, a gente marcou essa live, né? E a gente escolheu esses assuntos, né, de hipertrofia e aceleração do metabolismo, que eu acho que é o que todo mundo, né, que treina, né, que faz atividade física, é o sonho de consumo, né? O cara ganhar massa muscular e ter um metabolismo acelerado, né, justamente para ter esse objetivo de perda de gordura, né? Então, mestre, eu aqui, né, tenho alguns questionamentos para você, né, dentro dessa área, né, porque é uma coisa que, assim, no meu consultório, né, eu sou médico, né, fiz medicina do esporte, fisiologia do exercício, e, assim, a gente entende um pouco, né, da parte de nutrição, que eu sou nutrólogo, da parte de atividade física, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha comigo, nós temos nutricionistas e educadores físicos, né? O nutricionista montando o cardápio, o educador físico fazendo a prescrição dos exercícios, e eu Perfeito, cuidando da parte metabólica hormonal, né, dos pacientes, cada um no seu quadrado. E eu acho que é assim que se perfeito, forma uma equipe Gustavo. multidisciplinar. Então, quando Exato. nós falamos a mesma língua e remamos na mesma direção, a gente tem sempre bom resultado.
né? Mas sempre fica aquela questão dos mitos, né? A gente chega assim, mas eu preciso fazer um aeróbico para emagrecer. Aí você fala, não, mas de repente a musculação seria uma boa associada. Não, uma musculação não emagrece e tal. Então, Renato, eu queria começar te fazendo uma pergunta, né? O que emagrece? O aeróbico e a musculação, os dois? Pontua isso pra gente, por favor. Bom, a gente tem que partir de um princípio básico da coisa. A gente só tem metabolismo de gordura no sistema oxidativo. Não existe forma fora da mitocôndria, né, de se ter energia a partir de lipídio, apenas dentro da mitocôndria através do sistema oxidativo. Mas não necessariamente na hora que você está exercitando. Esse que é o grande lance. Então, quando a gente pega os artigos da década de 70, da década de 80, se acreditava muito que a metabolização de gordura acontecia na hora do exercício, apenas, né? Então, alguns falavam de EPOC inicialmente, mas efetivamente se controlava uma zona-alvo, né? Uma frequência cardíaca-alvo que seria ideal para metabolizar a gordura. Fora daquela faixa, não se explicaria o metabolismo de lipídio. E já na época, na década de 80, assim que me formei, em 85, eu perguntava, e os karatecas? Né? Na época eu fazia karatê, e os karatecas, por que eles emagrecem? E os judocas, que controlam ali a alimentação também, e os caras que fazem 100 metros, fazem intervalado toda hora, né? E os jogadores de futebol, que fazem esforços intermitentes, e o cara lá na musculação, que emagrece mesmo com peso. Essas ações, né, para a metabolização são sempre ações lipolíticas, participa o lipídio via aeróbia, mas não necessariamente na hora que você está fazendo. Pode ser entre as séries, pode ser depois do exercício. O aeróbio tem que acontecer para ver a metabolização de lipídio. A gente não tem outra alternativa. Agora, o aeróbio não precisa acontecer só na hora do exercício. Essa que é a questão mais importante. Então, não é necessário só para metabolização, para perda de peso e tal, o cara fazer corrida. Qualquer coisa que ele fizer torna na recuperação ou entre as séries de exercício ou no pós-treino uma predominância do sistema aeróbio usando o lipídio. Entende? Então, qualquer atividade, a gente dá um nome, a gente inventa o nome das atividades, na verdade, né? Olha, esse treino é resistido, esse treino é HIIT. Eu costumo até dizer, uma vez eu escrevi no Instagram, que lá atrás, o homem de Neandertal e os australopitecos já emagreciam sem fazer HIIT, lá nas savanas, os caras faziam longas caminhadas, não faziam HIIT, subiam em árvores, subiam montanhas, faziam coisas intermitentes, carregavam peso, né? E da mesma forma, metabolizava a gordura. Não é necessário ter uma faixa de frequência cardíaca contínua, não é? Agora, na ação também metaboliza. Então, por exemplo, se você resolver, se o cara gosta de fazer corridas longas, ele está metabolizando, principalmente quanto mais longo esse esforço for, na hora do exercício, não é? Na hora que ele está fazendo ali. Agora, se ele não gostar desse tipo de atividade e resolver fazer, por exemplo, um HIIT, um exercício intermitente, que seria um exercício de estímulo forte e recuperação, uma bicicleta ergométrica de 1 minuto, com 3 de recuperação, com 2 de recuperação, nesse momento de recuperação ele tem grande entrada de aeróbio. Se ele resolve jogar futebol 3 vezes por semana, quando ele corre intensamente, não está metabolizando lipídio, mas nas recuperações, especialmente depois do exercício,
para recuperar a célula, ou entre os momentos que ele corre, está havendo uma utilização do lipídio como fonte energética. A célula se resolve no aeróbio. E o aeróbio você pode utilizar glicose, você pode utilizar lipídio. Muitas vezes a gente utiliza. Durante o dia inteiro, a gente passa com o metabolismo em cerca de 60% a 70% via sistema oxidativo, via sistema aeróbio. Só que o metabolismo é muito pouco, você está gastando ali 80 calorias por hora, 85, 90 calorias por hora. Né? E o que o exercício te faz? Acelera esse processo. Exatamente é o nome, né, que a gente dá aí para a nossa live de hoje, que é a aceleração desse processo. Enfim, todo esse exercício que a gente escolhe, né, você vê, existe o Body System, né, que você tem várias opções. Eu quero fazer uma atividade que tenha movimentos de lutas, por exemplo, em grupo, com música e tal. Beleza, emagrece, porque vai ter estímulo forte e vai ter seu momento de aeróbio, vai ter seu momento lipolítico, vai ter seu momento que vai ter, quando a gente fala lipolítico, para o pessoal em geral, né, a gente está dizendo que lipo de gordura e lítico de degradação, de utilização, via sistema aeróbio. A solução, a solução do problema do exercício, quem faz é sempre o sistema aeróbio. E o sistema aeróbio utiliza lipídio. Então não importa, né, a atividade que a pessoa faça. A gente dá os nomes, né? A gente dá os nomes, diz que isso é resistido. Eu costumo dizer que a gente tem que informar, né, marcar um churrasco com a fisiologia e o treinamento para informar a célula que os exercícios têm nomes, porque não precisa. Não precisa ter esses nomes. A gente, para facilitar, a gente dá os nomes. A gente diz que isso é treinamento de força, tem essas características, mas no final, tudo acaba em aeróbio. E o pior de tudo, que às vezes a gente vê brigas lá no Instagram, né? Aeróbio engorda, aeróbio... Vê se pode a gente dizer que o aeróbio engorda, né? Não tem como isso existir. É lógico, qualquer atividade, você sabe muito bem, trabalha com isso, que a ingesta é maior do que o gasto, vai engordar, não é um exercício aeróbico. Era isso que eu ia falar. Eu ia complementar o que você está dizendo. Porque o que acontece, Renato? Como é que é na prática? Na prática, né, a pessoa, né, ela vai e procura o profissional de educação física para treiná-lo. Tá? Só que muitas das vezes esse cara chega para treinar com o educador físico e não tem noção de cardápio nenhum. O cara chega fazendo, né, uma alimentação que ele julga correta, né, e simplesmente ele fala, cara, eu estou fazendo esse modelo aqui, né, ele cria uma verdade e fala, cara, essa é a dieta para eu perder. E o cara, meu amigo, queimando a pestana, suando firme, e o cara não emagrece. Ou seja, o coitado ainda leva a culpa. Não, mas eu não estou tendo resultado. Claro, meu amigo, que você não está tendo resultado, eu não sei o que você está comendo. Né? Então é aquela questão, né? É uma coisa, Renato, eu até vou te provocar agora. A gente tinha que fazer um curso da parte de nutrição e atividade física. Para simplesmente, cara, para o educador físico, né, entender que ele precisa saber o que o cara está comendo, até para adiantar o trabalho dele. Né? Tem uma noção básica. Eu acho importante ter a nutrição, a gente tem aí a nutrição junto com o profissional de educação física. O profissional de nutrição, né, o nutrólogo, o profissional de nutrição, está sempre trabalhando junto, porque é uma questão de balança mesmo. Né? Não é uma balança muito simples, em alguns momentos eu vou comentar a respeito disso, não é uma balança muito simples, mas que, por mais que a pessoa faça atividade, né, e às vezes o profissional de educação física é questionado por isso, o cara chega e pergunta, fala para o professor, o seu método não é bom, seu método não me fez emagrecer, mas, cara, se o cara gasta 400, 600 quilocalorias lá no treinamento e consome 800 e 1000 quilocalorias, o que ele quer mais? Né? Quer emagrecer com isso daí? Então,
existe coisa além do balanço calórico, a gente pode comentar no decorrer, mas, a princípio, ele tem muito valor nesse aspecto. É claro que eu tenho que analisar certas coisas. Por exemplo, às vezes, no balanço calórico equilibrado, está neutro aqui, está 2.000, 2.000, beleza. Mas esse treinamento que eu fiz, tá utilizando uma parte daquela proteína, né, que está entrando lá na circulação como aminoácido, está entrando lá na célula muscular como aminoácido, eu vou construir a massa muscular. Eu poderia estar contabilizando aquilo como uma fonte calórica apenas, como um consumo calórico, mas na verdade aquilo está sendo utilizado para a construção, porque eu fiz musculação para isso. Então tem alguns detalhes, um balanço calórico. O outro detalhe, que é importante, o cara está fazendo um exercício que está utilizando muito glicogênio, está baixando o glicogênio. Então ele está computando lá, um balanço calórico, aquele excesso de carboidrato, né, ou no nivelamento ali 2.000, 2.000, está simplesmente mantendo o peso do cara. Mas quando ele vai fazer a dobra está caindo. Aí ele começa a pensar assim, o que está acontecendo com o cara? Está havendo reposição e supercompensação do glicogênio. Então, tem certas atividades, principalmente atividades que mexem com a estrutura do músculo, em questões de síntese proteica e questões energéticas, que são muito favoráveis a um balanço calórico, ou seja, que quebra um pouquinho o balanço calórico, mas quebra de forma positiva, legal, porque aquilo era computado apenas, olha, se ingerir a mais, vai servir para síntese de gordura, que a gente chama de liponel, mas nem sempre, principalmente quando você faz um treinamento de força, né, ou um treinamento intervalado. Treinamento de força, então, isso acontece muito, ele quebra o balanço calórico muitas vezes, não digo assim totalmente, né? Mas ele quebra um pouco o balanço calórico porque parte daquele alimento, aquele nutriente que tem calorias, que você achava que poderia estar dando um 0 a 0 ali, está dando um balanço calórico negativo porque ele está usando uma parte daquilo para síntese proteica muscular, para fazer um aumento no glicogênio. E isso é sempre de forma positiva. Por isso que é muito interessante, né, o exercício de força. Porque, além dessa questão do gasto calórico e tal, ele te dá uma coisa a mais, um plus, que é o quê? Ele precisa de alguma coisa de contribuição de carboidrato, de lipídio para gerar membrana, de aminoácidos para gerar as actinas e tal, e muitas vezes não estão sendo computadas lá no balanço calórico, ou estariam sendo computadas apenas como consumo, né? Então a musculação às vezes te dá essa coisa, mas em geral é fundamental seguir um balanço calórico. Não, perfeito, Renato. Eu acho que é uma coisa assim que a gente lida, né? Eu acho que todos nós aqui que estamos, né, na live, as pessoas que estão assistindo, que é muita gente, né, da educação física, né? Então a gente também, eu também, né, no consultório, né, eu também passo dificuldade, né? Porque normalmente o paciente ele vai, né, com o objetivo de melhorar, né, a composição corporal. Então, para isso, né, ele fala assim, cara, eu faço exercício 2 horas por dia. E eu falo, vem cá, o que você come? O que eu como é tranquilo, depois de 6 horas eu não como muito, mas não tem uma coisa bem definida, né? Então, como você aí está explicando, né, a fisiologia de forma clara e objetiva, né, para a pessoa que está ali na nossa frente, é difícil, às vezes, você colocar a coisa como de fato é, porque você não vai ter um linguajar, né, da área, né, da nossa área de saúde com a pessoa. Então, assim, é muito complicado, né, porque a alimentação, nesse aspecto, eu costumo dizer o seguinte, Renato, eu uso a matemática nesse aspecto. Eu digo o seguinte, vem cá, você come quantas vezes por dia? Eu como 5 vezes. E você treina quantas? Eu treino 1.
Então, eu acho que os números falam por si só. Se bem que a gente sabe, né, que o músculo, né, é aquele cara que se alimenta o tempo inteiro, né? Ele está queimando caloria o tempo inteiro, né? Você treina, ele vai continuar. Ou seja, ele quer trabalhar pouco, né? Ele quer trabalhar 1 hora por dia, descansar muito e ter comida de qualidade, para ele dar o que você quer. Entende? Mas as pessoas não entendem dessa forma. Né? E, Gustavo, como curiosidade, você é um grande endócrino, e quando você percebe lá, na sua prática clínica, a baixa de testosterona, como é que você vê isso em termos práticos, né? Como se configura na composição corporal? Então, Renato, a gente tem, eu vou falar aqui dos homens e de mulheres, né? No caso do homem, a gente tem, né, uma deficiência hormonal que a gente chama na medicina de hipogonadismo, né? Hipo de pouco, gonadismo de gônada, né? Ou seja, uma pouca produção hormonal. Então, eu vou falar de 3 situações básicas. A primeira é no obeso, né? O obeso, ele cursa, né, com um hipogonadismo secundário, né? Porque, devido ao excesso de massa gorda que ele tem as citocinas inflamatórias, o excesso de leptina, né, a aromatização, né, da testosterona em estradiol. Essas 3 situações, elas agem lá em cima no hipotálamo, né, lá no GNRH, que é o hormônio estimulador de gonadotrofina, fazendo um bloqueio, diminuindo esse GNRH. Consequentemente, quando a hipófise estimula o hipotálamo, né, ela vai estimular o LH, que é o luteinizante, e o FSH, que é o folículo estimulante. O LH, ele vai produzir testosterona no testículo a partir das células de Leydig. E o FSH produz espermatozoide pelas células de Sertoli. Então você tem um achatamento, né, desses hormônios e, consequentemente, com um nível baixo, você estimula o testículo a produzir pouca testosterona. Né? Isso é comum em pessoas obesas, né, que estão acima do peso e que têm uma massa gorda bem avantajada. Já no aspecto do hipogonadismo tardio, né, que é o envelhecer, né, o homem ele envelhece, os seus órgãos também. Então, o que acontece? O testículo, né, ele vai perdendo a sua funcionalidade. Ou seja, ele não tem mais uma capacidade de produção hormonal satisfatória. E o que acontece em nível de laboratórios? A gente tem uma elevação dos níveis de LH, né, ou seja, o LH está mandando o testículo produzir testosterona, mas ele não produz. Então a tendência é que esse LH vá aumentando, e o testículo não dê conta. E aí, nessas situações, você tem que fazer uma reposição hormonal. Né? No caso do obeso jovem, você faz uma reposição inicialmente, né, terapêutica, mas com data e hora para terminar. Até porque um cara jovem tem uma produção normal. E a cura, teoricamente, desse caso, desse hipogonadismo no obeso, é basicamente perder gordura. A reposição de testosterona, ela vai ajudar na motivação, no metabolismo, na perda de gordura e tudo mais. Mas a gente sabe que a resolução do problema se dá quando existe uma perda de massa gorda. Tá? E a terceira situação, Renato, que eu quero falar, que eu acho que é uma coisa muito comum hoje, né, já atendi muitos pacientes e atendo hoje, né, que é o hipogonadismo por uso de anabolizante. Né? Então, assim, é uma coisa que sempre, na história, sempre houve, né? E eu digo aqui, né, os caras fisiculturistas, eles entendem muito mais de hormônio do que a gente, né, que somos profissionais dessa área. Só que quando a coisa, né, quando a bomba explode, ela vem pra gente resolver. Então, o que a gente ocorre nesse processo fisiopatológico, né, do hipogonadismo por esteroides anabolizantes? O sujeito ele utiliza várias drogas, né? Cada droga tem um tempo de meia-vida, né, no organismo, e dependendo de quanto ele tome, né, esse testículo ele fica adormecido. Esse testículo ele adormece, né, e simplesmente, dependendo do tempo que ele está adormecido, sem ser produzir hormônio, o que acontece? Esse testículo atrofia, ele reduz de tamanho. Então as células de Leydig também vão reduzir em números. Então o que acontece? Esse cara faz uma atrofia testicular, né? Porque se ele usou 1, 2, 3 anos drogas com tempo de meia-vida maior, ele vai ter uma atrofia testicular. E uma hora ele vai ter que parar de tomar. Quando ele para de tomar, o corpo demanda muito tempo para chegar a um nível de produção que a gente não sabe para quanto vai. Então, e muitas das vezes, tem pacientes que, devido ao tempo de uso muito prolongado, se faz necessário uma reposição para o resto da vida. É uma coisa que não é muito incomum, mas o cara tem que abusar, né? Abusar muito, sem contar, né, da questão dos fatores de risco cardiovascular e por aí vai, né, Renato? Você falou num termo aí que era bom a gente explicar. No testículo tem célula de Leydig e célula de Sertoli. A célula de Leydig, né, para o pessoal entender aí, que é a que produz a testosterona, né? Isso. E então, pô, show, associado a isso daí, você falou outra coisa muito importante,
que são, lá no início, quando você estava falando, das citocinas inflamatórias, né? Antigamente, as citocinas inflamatórias, logo no início, né? Que é uma coisa que acontecia antigamente, se achava, se acreditava, que o tecido adiposo era um tecido passivo, né? Hoje a gente sabe que tem algumas pró-inflamatórias ali, as adipocinas, que até bloqueiam a hipertrofia muscular, né? Causa sarcopenia e uma série de coisas. E aí eu já faço uma ponte com uma pergunta que muitas vezes a pessoa faz, que nem sempre existe o treinamento concorrente para algumas pessoas, especialmente com algumas adipocinas inflamatórias e que, por exemplo, TNF, que atua ali bloqueando uma proteína muscular chamada mTOR, que é responsável da síntese proteica, o exercício aeróbio para essas pessoas pode ser um fator positivo, sinérgico para a hipertrofia, né? Para outras não, para outras tem a concorrência, né? Mas em alguns casos, né, há a possibilidade de reduzir mais algumas citocinas, adipocinas inflamatórias, que inclusive bloqueariam parte da síntese proteica através do exercício aeróbio, né, bloqueando isso daí. Então, quando os alunos às vezes perguntam, sempre existe a concorrência no treinamento do aeróbico? Eu falo sempre, nem sempre existe, né? Diabético, hipertenso, né? Às vezes a gordura corporal é elevada, uma série de coisas que podem, a própria idade, uma série de fatores que o exercício aeróbico pode estar associado com o exercício de força e não comprometer a hipertrofia muscular, né? Não, exatamente, Renato. E assim, você falou das citocinas inflamatórias, eu vou fazer mais um gancho aqui, até pulando fora do nosso assunto inicial, que é em relação ao próprio Covid, né? Que a gente está vivendo essa pandemia hoje, e a gente sabe que as pessoas que estão mais morrendo hoje, morrendo mais que idosos com comorbidades, são os obesos. Por que os obesos estão morrendo? Porque a gente sabe que quando, né, a gente tem um ataque desse vírus, né, simplesmente a gente tem uma resposta inflamatória muito agudizada. E tem pessoas, né, que no caso os obesos, já têm essas citocinas naturalmente circulantes em excesso. Então, quando tem um ataque de um vírus, né, essa reação inflamatória ela é muito maior, ela multiplica por 10, 15, 20. Então, essa pessoa ela vai ter falência de órgãos exatamente por excesso de citocinas inflamatórias circulantes causada pela infecção viral. Por isso, desses pacientes estarem morrendo mais que qualquer outra classe aí de idosos com pressão alta, hipertensão e tudo mais. Daí você vê, Renato, né, que a obesidade sim uma pandemia mundial já de longa data e que está crescendo cada vez mais. Renato, nos Estados Unidos, 61% da população americana sofre de obesidade e sobrepeso. 61%. Entende? E a tendência é que isso vai aumentar. O sistema único de saúde, ele está simplesmente quebrado, né, e vai quebrar cada vez mais exatamente por conta disso. E a gente vê hoje, né, as pessoas se alimentando cada vez mais mal, comendo pior e por aí vai. Então a obesidade é algo, cara, que a gente, como da área de saúde, temos que combater isso aí com muita veemência. Uma pergunta que o pessoal faz muito, muita gente, principalmente as meninas, né? E depois eu vou associar com o exercício que você falar, é a relação do anticoncepcional com o ganho ou não de massa muscular com o treinamento, né? Então, queria que você desse inicialmente uma posição na área médica e depois uma posição na área de treinamento, que é uma coisa que geralmente as meninas têm dúvida, né? O uso de anticoncepcional e ela querendo também hipertrofiar para baixar essa gordura corporal, para ter aceleração metabólica, tudo que foi falado, né? Tudo que você comentou até agora, mas é uma realidade, não é? Até que ponto que o uso de anticoncepcional poderia interferir nos níveis de testosterona ou de outros hormônios importantes para a síntese proteica? Então, Renato, vamos lá.
A gente tem no mercado, né, vários anticoncepcionais orais, né? A gente tem vários métodos contraceptivos. Nós temos o DIU Mirena, que é um DIU medicado, né, que na forma de T que fica dentro do útero. Nós temos DIU de cobre, que não é medicado, DIU de prata. Temos anticoncepcionais orais, né, que são os piores. Temos Nuvaring, né, enfim. Vamos falar do anticoncepcional oral, né, que é o conforto posológico. A coisa mais fácil de fazer é tomar um comprimidinho por dia. Quando as mulheres, né, utilizam esses anticoncepcionais orais, uns um pouco mais forte, outros um pouco mais fraco, o que acontece? Quando ela toma esse hormônio oral, ou seja, vai ter aquele efeito de segunda passagem hepática, né? Ou seja, tudo que você utiliza pela boca em hormônio passa 2 vezes pelo fígado. E, consequentemente, o que vai acontecer? O corpo vai entender que tem muito hormônio circulante e os hormônios endógenos, né, eles reduzem por feedback, né, negativo. Se tem hormônio, para que eu vou produzir? Então, o ovário, ele fica adormecido. Então, naturalmente, com essa queda hormonal, o fígado, ele produz uma proteína, né, carreadora de hormônios sexuais, que é a SHBG. Lembrando aqui, para as pessoas que estão assistindo a gente, que todo hormônio, ele é carreado por algum tipo de proteína, né? No caso dos hormônios sexuais, testosterona, estradiol, estriol, estrona, DHEA, tá? Androstenediona, eles são carreados pela SHBG. Né, Gustavo? Você está se referindo aos esteroides. Isso, exatamente. A todos os hormônios esteroides, exatamente. E aí, na tireoide, a gente tem a TBG, né, que carrega os hormônios tiroidianos. No cortisol, a CBG é o transcortina. Então, todos os hormônios, eles são ligados a uma proteína, tá? Então, o fígado, ele eleva muito a quantidade dessa proteína carreadora, que é essa HBG, tá? Então, o que acontece? Você já tem uma redução hormonal com feedback negativo, ou seja, o corpo entende que tem hormônio e já reduz a produção. E quando você, né, eleva essa quantidade de proteína, os poucos hormônios que estão sobrando, circulantes, livres, essas proteínas vão se ligar a esse hormônio. Quando a proteína se liga a esse hormônio, ela perde a sua atividade metabólica, ela perde atividade no corpo, entende? E a grande porção, ou seja, basicamente 1% dos hormônios são livres que vão desempenhar essas funções metabólicas. Então, naturalmente, conforme você eleva, né, a quantidade de proteína, eu sempre faço uma analogia do seguinte, imagina numa festa que tem um montão de mulher e pouco homem. Entende? Então você vai ter o pouco hormônio que tem se ligado à proteína e perdendo a sua função. Naturalmente, o que acontece com a mulher? Qual é a sintomatologia que eu vejo? Ela tem pressão baixa, pouca resistência física, ela tem dificuldade de ganho de massa muscular porque todos os hormônios anabólicos, esteroides, estão zerados. Desde o DHEA até a dihidrotestosterona. Né? A gente sabe que tem uma cadeia de esteroidogênese, né? Que é o DEA, androstenediona, testosterona e DHT. Estão todos baixos. Então a gente vê, cara, jovens com 20 anos com um nível de testosterona igual a de uma mulher de 80 anos. Então, para ela atingir qualquer coisa que ela queira em relação à parte de composição corporal, fica muito difícil. Porque os principais hormônios que vão gerar aquilo não tem. Então, o que acontece? Nesse caso, você, muitas das vezes, qual é a estratégia a se usar? Você não vai pedir para a menina parar de tomar anticoncepcional, que você vai gerar um estresse na vida dela e muitas delas não vão querer abandonar. Mesmo sabendo daqueles males, os malefícios que o anticoncepcional faz. E muitas das vezes, né, dependendo da clínica, né, que a paciente apresente, doutor, uma jovem de 22 anos pode ter uma libido ruim, né? Isso que é a coisa principal, isso a gente está falando de qualidade de vida. Né? Então, qual é a estratégia que a gente utiliza? Né? A gente simplesmente, nessa festa que tem muita mulher, a gente tem que aumentar o número de homens, né, para ter um equilíbrio. Então, você aumenta o aporte hormonal para ocupar essas proteínas e ter uma quantidade de hormônio livre maior. Entende? E eu vou relatar aqui uma história, né? Eu atendi uma atleta, né, do UFC hoje, né, que ela é brasileira, atendi ela, e quando eu comecei a atender ela mais ou menos 8 anos atrás, ela era usuária de anticoncepcional. Né? Ela chegou até a lutar pelo cinturão. Eu falei, olha só, você não vai conseguir chegar ao lugar mais alto do pódio se você não parar com anticoncepcional. Ai, Gustavo, mas eu tenho medo de engravidar. Eu falei, cara, ou você é lutadora de alta performance, você treina 3, 4 vezes por dia, ou você para com isso ou você não vai chegar. E ela tinha uma dificuldade absurda, Renato, de bater o peso. A categoria que ela lutava era de 5,8. Depois que ela parou com o anticoncepcional, ela começou a bater o peso de 52 com má facilidade, ficando com 6% de gordura. Então, um dos fatores aí, não sei se você concorda, um dos fatores aí que a massa magra dela deve ter subido, provavelmente, né? Não sei se você deve ter verificado isso, e a massa magra, ela tem um gasto energético diário muito mais alto do que a própria massa de gordura. Exatamente. Essa relação é mais do que 5 vezes.
Então, o fato dela ter aumentado a massa magra relativa fez consumir muita gordura corporal, não é? E acabou baixando o peso. É o tema de hoje, a aceleração metabólica. E a gente vê que por diversos caminhos há aceleração metabólica, né? E um dos fatores que interfere também é a própria transformação da testosterona para dihidrotestosterona, né? E aí ela baixando os níveis de testosterona livre, a capacidade de fazer isso, que a dihidrotestosterona tem excelente capacidade de síntese proteica, mas como ela está baixando lá a testosterona livre, que seria importante para a entrada na célula, ativar o processo de transcrição, para iniciar resultados positivos com a musculação e ganhar mais massa muscular, está sendo comprometido. Aquilo que você falou, é como se aumentasse a quantidade de ônibus só carregando trabalhadores e não deixando lá na indústria, né? Exatamente. Passava no ponto, pega o trabalhador, bota dentro do ônibus, mas não larga ele lá na indústria, né? Não vai produzir nada. Não é isso? Exatamente. Aumentaram o número de ônibus, aumentaram o número de van, mas esqueceram de parar no ponto, né? Na verdade, aqueles que descem do ônibus, que andam livre lá na rua, que bate a porta da fábrica e vai trabalhar, não é isso? Então, para o pessoal entender com mais facilidade essa questão. Então, é uma coisa, assim, muito positiva, né? Essa análise que você está fazendo e, assim, contribui bastante para uma reflexão a respeito do treinamento, né? Outra questão também que os alunos sempre perguntam é a relação do anticoncepcional com GH, né, Gustavo? Renato, é uma coisa assim, né? Cara, eu digo o seguinte, Renato, e você sabe melhor que eu, né, sobre isso, que as pessoas, às vezes, ela tendem a se preocupar basicamente com o hormônio. Né? Eu estou preocupado com GH, eu estou preocupado com T4, eu estou preocupado com T3, com a testosterona. Gente, os hormônios, eles funcionam como uma orquestra. Se alguém nessa orquestra desafinar, você vai ser prejudicado em algum momento. Entende? Então, não adianta você querer repor um hormônio se você não avaliar o outro. Porque muitas das vezes você repõe um hormônio e você piora. Porque, por exemplo, não se deve repor GH, né, em usuário de anticoncepcional. Por que não funciona? Não funciona por quê? Porque o GH ele tem uma ligação, né, ele tem um sinergismo com o estradiol, que é o principal hormônio feminino dos estrogênios, que ele precisa, né, desse estradiol para se converter em GF1 e circular. Então, como ela está tomando anticoncepcional e o ovário dela não está produzindo, o hormônio que ela está tomando é um hormônio sintético, que tem o nome de etinilestradiol, que não é o estradiol, ou seja, né, você está utilizando a chave do seu carro para abrir o meu carro. Né? Não são todos os hormônios que funcionam dessa forma. Então, não é incomum ver várias pacientes chegando no consultório utilizando GH e tomando anticoncepcional. Está gastando dinheiro, porque de fato não vai funcionar. Né? E aí a gente tem que olhar também, Renato, para um hormônio, né, que é o grande pavor de todo mundo, né, que é o famoso cortisol. Mas o cortisol não é esse bicho de 7 cabeças, né? A gente precisa do cortisol. Né? O cortisol, a gente, é o mal necessário, né? Vive, não é? Sem cortisol a gente não vive. E a gente sabe que todos os hormônios de esteroides, a matriz, a bisavó deles é o colesterol. Então, em muitas situações que eu vejo na minha prática clínica, é o quê? São pacientes com nível de cortisol ruins, né? Vamos dizer, muito baixo ou muito alto. Então, isso aí, você com cortisol alto, você vai bloquear o GH, você vai bloquear o T3. Da mesma forma que se esse cortisol estiver muito baixo, você não deve repor nenhum GH ou hormônio tiroidiano, porque você vai piorar o nível de cortisol, porque ele consome o cortisol. Então, a gente tem que ter essa noção básica, né, do entendimento da sincronia hormonal, para, enfim, entender e tratar, né, da forma adequada. Mas o que você perguntou, né, voltando, é a questão do anticoncepcional com GH. As mulheres que são usuárias de anticoncepcional, elas vão ter uma quantidade de GH, né, e de GF1. Né? O GH, ele sai da hipófise, ele tem um tempo de meia-vida mais ou menos do hormônio livre, né, de mais ou menos 7 minutos. Quando ele se liga a GHBP, que é a proteína que carrega o GH, aumenta para 20 e poucos minutos. Aí esse GH passa pelo fígado e vira o GF1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
sendo que desses IGFs, o IGF-1 é 80%, né, desses IGFs é o IGF-1. Aí esse IGF-1 tem um tempo de meia-vida muito maior, por volta de 17 horas de tempo de meia-vida, e esse IGF-1 é que vai fazer tudo aquilo. Mas se ela toma anticoncepcional, essa produção ela reduz bastante, né, da produção de GH endógena natural. E o legal disso também, Gustavo, aí puxando para a nossa educação física, é que o exercício, que às vezes a pessoa já vem com uma preocupação de reposição hormonal e tal, e o próprio treinamento, ele já faz uma série de adaptações. Um bom exemplo é encurtar a recuperação, para aumentar a produção de lactato, tem uma série de efeitos positivos, inclusive para aumentar o GH. Hoje já se fala, inclusive, numa ação direta do lactato nas células de Sertoli no aumento da testosterona, sem precisar do eixo hipotalâmico, hipófise e hipotálamo. Hipotálamo e hipófise. Então, essa ligação direta já do lactato para esse efeito, para aumento de GH lá na adenopófise, na adaptação dos adipócitos, né? Que a gente hoje chama de browning, né? Que é a transformação para um adipócito mais bege, um adipócito muito mais termogênico, o lactato é capaz de fazer isso, né? Então, esses treinamentos de força, esses treinamentos com mais intensidade, eles têm esse efeito numa proteína celular lá da mitocôndria chamada UCP, né? Então aí entra essa relação muito boa da pessoa estar sempre bem acompanhada de um excelente profissional, tanto na área de medicina quanto na área de educação física e também nutrição, e enfim, é importante demais para que haja esse diálogo, né, entre essas áreas e possa chegar a um consenso de forma que o treinamento adapte de maneira positiva, com um efeito sinérgico, aquilo que está sendo feito pela medicina também, né? E não antagônico, né? Então, é muito importante esse diálogo, essa relação, tipo que a gente está fazendo aqui. Muito bacana, cara, muito legal. Acho que o aprendizado é tremendo. Tem algum hormônio que você gostaria de falar mais aí? Não, Renato, eu queria fazer umas perguntas para você, né? Porque são perguntas assim, de consultório, né? Que aí, às vezes, a gente precisa, né, de um cara da área aí para estar respondendo para a gente, né? Nessa questão, Renato, do treinamento funcional. O treinamento funcional, ele, cara, é uma coisa assim que eu particularmente, eu gosto muito, né? Eu acho que toda atividade, ela tinha que ter um treinamento funcional e você faz a musculação, qualquer outro tipo de coisa, né? E aí perguntar a você sobre essa questão do treinamento funcional, né, de forma aí adjuvante a qualquer tipo de treinamento, mesmo de alta performance ou pessoas amadoras, né? É importante isso para evitar lesão, coisas desse tipo, Renato? Sim, primeiro vamos analisar um pouco o treinamento funcional. Funcional não é novo, né? Já um método lá no século XVIII, XIX, o método francês, ele foi ajustado, ele era muito analítico. E depois ele passou, analítico, quando a gente diz, era aquele bem conduzido, né? E passou a ser feito um exercício mais natural. E isso vem com o tempo, até a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, esses exercícios foram muito utilizados em recuperação de soldados, né? E quando a gente vem assim para a década de 70, 80, especialmente início da década de 90, houve uma valorização muito grande do treinamento funcional, mas as pessoas sempre perguntam, mas será que realmente funciona? Né? A gente tem que entender uma coisa, o treinamento funcional é fundamental para a vida do sujeito. Eu sempre chamo, eu acho que um dos melhores treinos que existe, se a gente pode dizer assim, seria uma integração de um treino funcional com um treino resistido analítico lá na musculação, né? Por quê? O treinamento funcional, ele se aproxima a ações diárias, um puxar, um empurrar, um tracionar. Ele tem uma limitação óbvia em relação à musculação,
que é o controle de carga, né? A musculação é mais fácil você passar da terceira placa para a quarta placa, né? O treinamento funcional, você tem umas limitações em relação a essa sobrecarga. Às vezes você tem que fazer só no número de repetições ou modificando o exercício. Mas em termos práticos, para a célula, aquela que está trabalhando no treinamento de força lá na musculação, se a gente pegasse aquela fibra que está trabalhando lá na musculação, né, e pegasse na hora do funcional a mesma fibra trabalhando, o trabalho seria exatamente o mesmo. A única diferença seria o número de fibras recrutadas ao mesmo tempo. Outras questões também, um treinamento funcional, por ter ações específicas de controle corporal, tem muita entrada proprioceptiva, de estabilidade, entra uma coisa chamada fuso muscular, os órgãos tendinosos de Golgi. Então você acaba trabalhando um número de unidades motor, um número de fibras muito grande, né? Então eu diria que eu não consigo ver um treinamento melhor ou um treinamento pior. Eu vejo sempre treinamentos complementares, né? Treinamentos que são importantes, principalmente quando associados. Eu acho o treinamento funcional um treinamento fantástico, cara, em vários aspectos. Ele revolucionou, por exemplo, as modalidades esportivas. Se a gente pegar o basquete, que era antes o voleibol, o futebol, a forma com que se recuperava na década de 80, né? A especificidade dos gestos que se trabalhava em força lá atrás e se trabalha hoje, não é? Então, o treinamento funcional, ele agrega, ele vem agregar bastante. Não dá para a gente ficar comparando, não é? O que seria melhor depende de muitos fatores do objetivo principal do sujeito, mas o ideal é um cross, né? Realizar o máximo aproveitar o máximo dessas modalidades que tem, especialmente o funcional, o resistido, o HIIT, o circuito e o aeróbico. Perfeito, Renato. Eu queria te fazer uma outra pergunta, cara. Assim, a minha esposa, ela faz ginástica localizada, cara, há 25 anos, né? E assim, a ginástica localizada, eu acho que ela tem muitas pessoas que fazem isso, mas no passado eu vi que tinha muita gente que fazia mais, né? Então hoje, nas academias, hoje o pessoal faz aula de aerobox e tal. E sobre a localizada, Renato, o que você poderia falar um pouco aí da fisiologia, do treinamento, né, de local? Eu acho que está voltando muito. Eu acho que está retornando. Tudo da educação física é muito cíclico, né? Então, eu tenho visto assim, um retorno muito grande, principalmente que nos últimos anos, principalmente com um pesquisador importante de hipertrofia chamado Brad Schoenfeld, e outros também, defendendo o volume de treinamento. Quando a gente fala volume de treino, a gente está dizendo o número de repetições, vezes o número de séries, vezes a carga. E isso geraria mais tempo sob tensão. Tempo sob tensão é um fator fundamental para o músculo sinalizar, para construir proteínas, né? Então, quando a gente fala de um exercício que você faz mais volume, que você repete mais, mesmo que de forma analítica, como é a ginástica localizada, eu posso até não usar um peso tão elevado quanto a musculação, mas também faz síntese proteica, também hipertrofia. É claro que é impossível, né, em função daquele número de repetições mantido por longo prazo, né, de fazer muitas vezes em grupo e algumas vezes perder um pouco na individualidade, às vezes não hipertrofia, como hipertrofia, por exemplo, a musculação, que é um trabalho muito mais para você, muito mais localizado, mas os efeitos são muito positivos. Principalmente se a gente lembrar que o VO2, o consumo máximo de oxigênio, é dependente do nosso débito cardíaco, da quantidade de sangue ejetado pelo coração
e da diferença arteriovenosa. E exatamente um fator que é muito importante nesse tipo de exercício é a adaptação localizada aeróbia, né? Porque a gente pensa sempre que o aeróbio é coração, é pulmão, e não é. Aeróbio é, além de coração e pulmão, aeróbio principalmente é músculo. E ali você está fazendo repetições, você está fazendo adaptações importantíssimo, músculo que muitas vezes você não trabalhava lá na musculação por fazer só exercícios principais, um supino. Você, quando vai lá para uma ginástica localizada, você passa a fazer movimentos, né, que até as pessoas falam, pô, mas eu fazia musculação, vim fazer esse exercício, estou sentindo uma dor muscular. É lógico, algumas unidades motoras ali, muitas até, estão trabalhando naquele momento e não trabalharam num exercício tão fixo, tão analítico como era a musculação. Então é mais um exercício complementar que eu acredito que cada vez mais está ganhando espaço, né? Diferente do que era feito na década de 80, que na década de 80 tinha algumas coisas engraçadas, por exemplo, as pessoas, algumas, né, faziam 10, 15, 20 minutos de exercício aeróbio, era o conhecimento da época, se fazia uma corrida para depois começar uma ginástica localizada, acreditando que ia metabolizar gordura abdominal e tal, naquele exercício depois do aeróbio da corrida. Hoje a gente sabe que todo exercício contribui para o gasto calórico, não precisa ter mais aquele tempo de corrida longa lá antes de começar uma ginástica localizada. Por isso que ela hoje tem uma roupagem muito nova, muito mais criativa, tão importante quanto a musculação, quanto o exercício funcional, quanto o HIIT, quanto qualquer exercício que a gente tem por aí. Eu digo sempre que, da mesma forma que a medicina passa, às vezes, tem várias opções de um medicamento para uma determinada patologia, a educação física também tem exercícios específicos para cada necessidade, né? Sim. Não, ela até, quando você falou aqui, né, ela está aqui do meu lado. Quando você falou do aeróbico antes, ela começou a rir aqui, ela falou, ele fez assim, ó. Era exatamente o que acontecia no passado, né? Tinha essa prévia aí dessa corrida, né, para aquecer, 20 minutos mesmo, como você disse, e depois iniciava-se a aula, né, de localizada. Renatão, a gente aqui, cara, tá faltando alguns poucos minutos, né, para a gente terminar né, essa live. Estamos aqui com 50, indo para 56 minutos. Renato, eu tinha aqui algumas coisas para falar aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né? A gente está com um canal, né, no YouTube, que é da NutroHealth, né, que é a nossa clínica, né, que está lá, é Saúde, Emagrecimento e Performance, onde a gente está colocando essa live, inclusive vai para lá, né, vai ficar arquivada lá, né, e também vai estar disponível lá no Instagram da clínica. E, Renato, eu, assim, particularmente, eu gostei muito, né, de fazer essa live com você, né? Obrigado, e, se possível, em algumas outras oportunidades, vamos ver qual vai ser o feedback das pessoas que estão participando, para a gente pegar um assunto aí bem quente e estar falando. Eu gosto muito da parte hormonal, sei que também você gosta também disso, então eu acho que a gente pode estar pensando em fazer alguma outra live aí, né? Porque eu acho que esse questão do confinamento que a gente está passando hoje deve permanecer aí por alguns meses a mais. Então, Renato, queria que você deixasse aí uma mensagem final, né, para a gente encerrar. Eu também vou fazer uma pequena propaganda aí. A gente está em produção de cursos à distância, né, de fisiologia, e deve começar, e muita gente perguntando a data, né? O nosso planejamento está para início de julho, né? Diversos módulos aí de fisiologia de exercício, à distância, para a gente atender gente do Brasil inteiro. A gente tem essa meta aí já para início de julho. E eu vou divulgar sempre lá no meu Instagram, Prof. Renato Alvarenga. Tá? E foi um prazer, Gustavo. Um prazer imenso estar com você, a amizade que a gente tem, né? O respeito profissional é mútuo, isso que é muito importante,
o espaço da área, que é fundamental, o respeito ao espaço, que você sempre tem isso, de muito importante em relações profissionais de educação física. Agradecer muito essa possibilidade que você permitiu aí que a gente tivesse esse contato, essa troca de informações. Não, Renato, quanto ao teu curso, depois você me envia o link, me envia, porque eu vou divulgar na minha rede social, tá? Vou divulgar, porque tem muitas pessoas da parte de educação física, né, que seguem a gente, né, nutricionistas, que eu acho também importante, tanto que eu faço todos os seus cursos, né? Eu estou lá em Niterói, indo lá todo mês fazendo curso com você. Né? Então eu, como médico... Sempre que posso, eu vou lá assistir suas palestras também. É verdade. A gente está trocando nisso aí. Então, assim, Renato, é importante que depois você mande para mim, para a gente eu divulgar isso para você. Tá bom? Valeu. Eu já estou te falando que eu já estou inscrito aí nesse curso, eu já estou dentro. Já pode ficar sabendo. E lembrar do livro Teoria C, que está lá nos meus stories lá, tem um link também na minha bio para o livro Teoria C. Tá? Eu tenho que é um livro livro que pega desde da fotossíntese, a metabolização de gordura com HIIT, com RIPT, tudo que a gente fala aí nas aulas, de uma maneira muito simplificada, em 60 e poucas páginas, né? Mas gostaria de agradecer, Gustavo, que foi muito legal, muito agradável. Tá? Bastante. Essa troca Passou muito rápido. Passou. A galera aqui tá pedindo outra, Renato. A gente tem que fazer mesmo, cara. Infelizmente está aqui nesse sentido, eu não estou conseguindo ver as perguntas, que para mim a certa distância já é até difícil. De lado já é mais complicado. Mas a gente deixa para responder nas próximas aí. Tá, vamos marcar então, Renato. Tá bom, meu amigo. Um forte abraço, fica com Deus. Um ótimo final de semana para todos e para você, Renato. Um abraço a você, um abraço a todos que assistiram aí. Espero que a gente tenha contribuído. Com certeza. Um abraço. Um abraço.